meu amorzinho! É hora de mais uma linha! E hoje nós vamos fazer português com a história do ratinho do campo e do ratinho da cidade. Pegue seu livrão, o seu lápis, a sua borracha e vamos nessa! E a nossa aulinha de português de hoje começa na página 72 e vamos até a página 78. Preparados? Vamos começar! Unidade 8. Histórias que divertem. Olha só que bacana a professora com os alunos na biblioteca da escola. E lá eles estão escutando histórias que fazem a gente viajar na imaginação. Às vezes a gente até pensa que somos os personagens das histórias, não é verdade? A gente se imagina naquele castelo, naquela floresta, conversando com os animais. É muito divertido a gente entrar no mundo da imaginação. Vamos conhecer a historinha do rato da cidade e do ratinho do campo? Conhecendo um novo lugar. A história que você vai ouvir a seguir foi contada pela professora Kátia para os alunos dela. Esta história tem dois personagens que vivem em ambientes diferentes. Um deles vive na cidade e o outro vive no campo. Será que há muita diferença na maneira como eles vivem? Observe as ilustrações. Você consegue imaginar o que pode ter acontecido com os personagens? Ouça a leitura do seu professor. Vamos ouvir. O rato da cidade e o rato do campo. Certo ratinho da cidade resolveu banquetear um compadre que morava no mato e convidou para um festim, marcando lugar e hora. Veio o rato da roça e logo de entrada muito se admirou do luxo de seu amigo. A mesa era um tapete oriental e os manjares eram coisa papa fina. Queijo do reino, presunto, pão de ló, mãe benta. Tudo isso dentro de um salão cheio de quadros, estatuetas e grandes espelhos de moldura dourada. Puseram-se a comer. No melhor da festa, porém, ouviu-se rumor na porta. O rato da cidade fugiu para o seu buraco, deixando o convidado de boca aberta. Não era nada. E o rato fujão voltou e prosseguiu o jantar, mas atento aos mínimos rumores da casa. Daí a pouco, novo barulhinho na porta e nova fugida do ratinho. O compadre da roça franziu o nariz. Sabe do que mais? Vou-me embora. Isto aqui é muito bom e bonito, mas não me serve.
Muito melhor é roer o meu grão de milho no sossego da minha toca, do que me fartar de gulodices, caras com o coração aos pinotes. Até logo! Quem escreveu essa historinha foi um homem chamado Monteiro Lobato. Olha só quem é Monteiro Lobato. Ele nasceu em 1882, na cidade de Taubaté, que fica em São Paulo. E ele é considerado, é até hoje, um dos mais importantes escritores brasileiros de historinhas para crianças. Ele também escreveu obras com temas adultos. Seus livros para crianças encantam o público de todas as idades. Entre as suas obras mais importantes, destacam-se Reinações de Narizinhos, Caçadas de Pedrinho e Pica-Pau Amarelo. Foi Monteiro Lobato quem escreveu. Agora um joguinho rápido para a gente testar se você prestou atenção na historinha. Os ratinhos da história viviam em lugares diferentes. Faça uma bolinha ao lado da imagem que mostra a área urbana. Urbana é a cidade. E faça um xizinho ao lado da imagem que mostra o campo. Então, qual das duas imagens é a área urbana? É a parte da cidade. A primeira ou a segunda? A primeira. Vamos fazer uma bolinha. E na imagem do campo, que é onde ficam as fazendas, as chácaras, os sítios, nós vamos fazer um xizinho, combinado? Número 2. Como que o ratinho do campo se sentiu quando chegou na casa do amigo da cidade? Será que ele ficou triste? Será que ele ficou muito alegre? Ou será que ele ficou admirado? Como será que ele ficou? Quando ele viu aquela casa chique, toda grande, toda luxuosa, ele, ficou admirado. Não imaginava que era uma casa tão chique. Número 3. Como era a mesa em que o ratinho da cidade se alimentava? Vamos ver as duas respostas. Havia uma pequena quantidade de alimentos ou havia uma grande quantidade de alimentos? Como é que era lá na casa do ratinho da cidade? Tinha pouca comida ou muita comida? Muita comida, não é, pessoal? 4. Observe as imagens e numere-as da seguinte maneira. Você vai colocar número 1, número 2, número 3 aí nos desenhos. Para isso, você vai ler a frase e olhar a imagem. Número 1. Para indicar o início da história, o começo da história. O começo da história é a imagem que o ratinho da cidade está fugindo? É a imagem que o ratinho do campo está indo embora? Ou é a imagem que o ratinho do campo está chegando e cumprimentando o ratinho da cidade? Qual é o primeiro?
Quando ele chega e cumprimenta seu amigo, não é? E o que acontece para indicar algo no meio da história? O que aconteceu no meio da história? Lembra que eles escutaram um barulhinho e aí o rato da cidade ficou morrendo de medo e fugiu? Então, esta é a segunda imagem que aconteceu no meio da história. E no fim, o que aconteceu no final da história? Lembra? O que o ratinho do campo fez no finalzinho da história? Ele disse, não quero saber disso, vou embora para minha casa, para o meu sossego, não quero saber de confusão. E ele, foi embora, voltou para o campo. Então, esta imagem é a número 3, tá bom? Então, vamos lembrar. Primeiro, no início da história, o ratinho do campo chegou. No meio da história, ouviu um barulhinho e o ratinho da cidade fugiu, se escondeu. Aí, a historinha foi acontecendo. No final, o ratinho do campo pensou, você quer saber? Eu vou embora pro campo, que lá não tem perigo não, lá é muito sossegado. E se mandou e foi embora. Número 5. A história que você leu, ela conta fatos. Olha só, reais que aconteceram de verdade ou criados pela imaginação do autor. Vamos pensar. Primeiro, ratinho conversa. Segundo, ratinho senta na mesa para comer. Não, ratinho viaja do campo para a cidade. Não, então não é de verdade. É uma historinha criada pela imaginação do autor. Ele, o Monteiro Lobato, que escreveu, é que inventou a historinha. Porque isso não acontece de verdade, não. Número 6. Nessa história, aparece indicado quando foi que os fatos aconteceram ou não aparece quando os fatos aconteceram? Será que lá fala assim, hoje isso, amanhã vou fazer isso, ontem eu fiz isso? Não aparece, não é, pessoal? Vai contando a historinha, mas não fala em momento nenhum quando foi que aconteceu. Exercício 7. O ser que participa de uma história recebe o nome de personagem. Por exemplo, quem são os personagens da Chapeuzinho Vermelho? Tem a Chapeuzinho, tem a mamãe dela, tem a vovó e tem o lobo mau. Então, eles participaram da historinha, então eles são os personagens. Aí eu te pergunto nessa historinha do ratinho do campo e do ratinho da cidade. Quantos personagens que apareceu nessa historinha? Só apareceram 2. O rato do campo e o rato da cidade. Não apareceu outro personagem, não. Outra perguntinha. Quais são os personagens? Quem são os 2 personagens da historinha? Muito bem, o rato do campo e o rato da cidade. Parabéns! Exercício 8. Observe como o texto da história, o rato da cidade e o rato do campo, ocupa as linhas da página. E aí você vai marcar um X. Olha a primeira imagem. Será que o texto tem parágrafo, aquele espaçozinho para começar a escrever? Aí vai até o final, volta, escreve na outra linha até o fim, volta, escreve na outra linha até o fim. Ou é escrito igual um poema, uma música, que você não usa a linha toda e vai passando para baixo.
Volta lá no texto e dá uma olhadinha. Vamos voltar? Olha só o texto. Tá vendo que antes de começar a primeira frase tem um espaçozinho do parágrafo. Aí vai a linha todinha até o fim. Na linha de baixo também foi até o fim. Até vir outro parágrafo, não é? Então, esse texto foi escrito assim, ocupando a linha toda. Então, vamos marcar o X na primeira resposta, que ocupou a linha inteira. Número 9. Ouça o seguinte trecho da história. O rato da cidade fugiu para o seu buraco, deixando o convidado de boca aberta. O que você acha que significa quando o autor disse deixando o convidado de boca aberta? Será que ele quis dizer que a boca do rato ficou aberta e ele não conseguia fechar mais? Ou ele quis dizer que o ratinho do campo ficou surpreso com a atitude do amigo? Quando o amigo fugiu e largou ele para trás, ele ficou surpreso. Ele não achou que o amigo dele fosse largar ele lá sozinho e se mandar, não é verdade? É verdade. As pessoas que fazem parte das histórias imaginárias, assim como os animais e os objetos que agem como pessoas que ficam conversando, são chamados de personagens, não são? Igual os ratinhos que a gente acabou de ver. Na realidade, eles não conversam igual a gente. Só na história imaginária, que é inventada, que não é de verdade, tá bom? Conectando o português com geografia. O texto que o professor leu fala de um ratinho que vivia no campo e outro que vivia na cidade. Esses lugares são diferentes. No campo, né, nas fazendas, nas chácaras, nos sítios, encontramos plantações, criações de animais, rios, poucas moradias, porque geralmente há uma menor quantidade de pessoas vivendo nesse lugar. Já na cidade, encontramos muitas moradias, prédios, comércios, fábricas, ruas, avenidas, porque nesses lugares tem muitas pessoas vivendo neste lugar. Gostou da nossa aulinha de português de hoje sobre o ratinho do campo e o ratinho da cidade? Agora, a tia preparou para você um vídeo contando a historinha. Tem alguma coisinha diferente, mas no final a historinha é a mesma. Assista para você se divertir, combinado? Um beijinho e até amanhã! Era uma vez um rato que morava na cidade grande e que decidiu viajar para visitar um amigo. Esse amigo morava no campo, em um lugar bem afastado do centro urbano. Depois de uma longa viagem, o rato da cidade finalmente chegou aonde seu amigo morava. Que cheiro horrível! Não sei como alguém consegue viver aqui. Depois de uma longa e cansativa caminhada, o rato da cidade finalmente chegou na casa do seu amigo. O rato do campo havia feito uma casa subterrânea, que era onde ele morava. Eu ainda não entendo como meu amigo consegue viver em um lugar tão ruim. O rato da cidade bateu na porta. O rato do campo abriu
e ficou muito surpreso e feliz ao mesmo tempo ao ver o seu grande amigo que morava na cidade grande. Bem-vindo, meu amigo! O que te traz no outro lado da cidade? Estava cansado da vida na cidade. Decidi te fazer uma visita para ver como é a sua vida aqui. Mas parece que não é uma vida muito feliz. Imagina! Entra aqui que eu vou preparar algo gostoso para a gente comer. Os dois entraram na casa. O rato da cidade estava curioso para ver a casa por dentro, pois o rato do campo morava em uma casa escura e pequena, em um pequenino buraco. Que casa mais escura e pequena! Como você vive aqui? O rato do campo havia preparado algo para comer com seu amigo. Na mesa havia um pedaço de queijo, alface, cenoura e também grãos de milho. Vamos lá, meu amigo. Vamos aproveitar o jantar. O rato da cidade olhou tudo aquilo que havia na mesa e disse: Você chama isso de jantar? Lá na cidade, a gente tem muito mais do que esse tipo de comida. Temos bolos, salgados, variedades de queijos e carnes. Você encontra o que quiser na cidade. Depois que o rato da cidade terminou de comer, eles começaram a caminhar. O rato da cidade observava esse lugar onde os ratos moravam e não gostava do que via de jeito nenhum. Esse tipo de lugar não foi feito para mim mesmo. É muito sujo e chato. Você tem que visitar a minha casa algum dia. Eu vou te levar para passear por lá. Você verá. Tenho certeza que não vai querer voltar. Depois que o rato da cidade partiu, o rato do campo começou a pensar. E decidiu então ir visitar seu amigo na cidade. Então arrumou sua mala e partiu rumo à cidade grande. Depois de um longo tempo viajando, finalmente chegou no centro urbano. O rato do campo, então, conseguiu chegar na casa onde o seu amigo tinha indicado. O rato da cidade morava em um grande apartamento. O rato do campo ficou chocado quando ele viu aonde seu amigo morava. Essa casa enorme é sua? Não exatamente. Eu divido essa casa com os proprietários. Eu estou com muita fome. Vamos comer aquele banquete que você disse que preparou. O rato da cidade entrou na cozinha, abriu a porta da geladeira e lá estava queijos, carnes e uma variedade de legumes e frutas. Então, colocou-os na mesa e começaram a comer. Foi quando ouviram um gato miar. O rato da cidade pulou e disse: Ah, não! O gato da casa nos ouviu conversar. Temos que nos esconder. Me siga! Os ratos, então, para fugir, entraram em um buraco na parede. Sem fôlego, o rato do campo perguntou: Você vive na mesma casa que um gato? Não é perigoso? Claro que é. Mas esse é o preço que tenho que pagar para viver em uma casa luxuosa como essa. Depois de algum tempo, o gato foi embora da cozinha e eles saíram do buraco e continuaram a comer. Pouco tempo depois, eles ouviram a porta da rua se abrir e o rato entrou em pânico. Vamos nos esconder! O proprietário chegou e ele não pode ver a gente aqui! Os ratos novamente saíram correndo e se esconderam no buraco da parede. O rato do campo perguntou: Até agora não entendi porque a gente se escondeu. A dona da casa não sabe que você mora aqui? Claro que ela não sabe. Pessoas são muito perigosas. Como você consegue viver nessa casa? Bom, tem dias que realmente eu não fico feliz em viver dessa forma. Mas, por outro lado, eu como o que eu quero e quando eu quero. Está seguro agora. Vamos continuar a comer. O rato do campo, então, saiu do buraco e foi caminhando para a porta, reclamando. Não, obrigado, amigo. Eu perdi o meu apetite. Passei muito medo aqui. Eu estou indo embora. Aonde você está indo? Vou voltar para casa. Eu posso não ser rico, mas eu vivo em paz e com liberdade. Prefiro viver dessa forma e me sentir livre do que ficar com medo o tempo todo. E então o rato do campo voltou para o seu estilo de vida simples e continuou a viver feliz como sempre. E ele nunca mais voltou para a cidade novamente.